Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como um sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. Vem, eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. A paz. Senhor, vem. Vem, Senhor, acalmar os nossos corações, abrandar as nossas emoções, equilibrar os nossos sentimentos. Vem, Senhor, como tem vindo todos os dias. Nós te recebemos, Senhor, com muita alegria no nosso coração e com muita gratidão. Abrimos as portas dos nossos lares, do nosso espírito, para que tua presença adentre cada cantinho desses nossos locais tão íntimos e tão sagrados, e que a tua presença ilumine o nosso pensar, o nosso querer, o nosso fazer, o nosso sentir. Que as boas energias criadas neste momento restaurem as nossas forças e a nossa esperança, como de todo o mundo, de todos os nossos irmãos, onde quer que se encontrem, encarnados e desencarnados. Muito obrigada, Jesus, por mais um dia conosco,
e com essa espiritualidade que não nos deixa órfãos. Muito obrigada, Jerônimo Mendonça, irmã Sheila, irmão José Eurípides Barçanufo, doutor Bezerra, Chico Xavier, todos os escritores do além, todos os desencarnados que vêm para essa hora bendita que faz tanto bem às nossas almas, sedentas da verdade. E esse Consolador prometido, que já está entre nós há tanto tempo, vem nos explicar o que para muitos é inexplicável. Então, que possamos beber da fonte dessas verdades, inundando o nosso ser de esperança para hoje e para os dias vindouros. Que assim seja. Muito bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, seja bem-vindo para mais um Evangelho de Amor. A sua presença faz toda a diferença, como também a do Alex José. Seja bem-vindo, Alex. Uai? Te peguei no pulo hoje? Mas que é isso aí? Que velocidade que é essa? Você nem falou boa noite direito pro povo? Mas é porque eu deixei para você. Mas, gente... Então, segundou aqui no Eva. E essa segunda-feira é a única segunda-feira do universo que caiu no dia 13 de fevereiro de 2023. Não tem mais nenhuma segunda-feira. Nem para trás e nem haverá. Não teve, né? Não teve, tem e não terá outra 13 de fevereiro de 2023. Gente, vamos aproveitar porque ela ainda não terminou, né? Nós estamos aqui no Eva, né? Eu acredito que é um momento bem proveitoso dessa nossa segunda-feira, esse tempinho que a gente está investindo aqui em nós mesmos, não é verdade? Então, o Eva é o de número 979. Amanhã já é 980. A nossa meta é 980. Depois de 81 e assim, mas minha mente já está raciocinando lá no milésimo. Olha que beleza. Gente, parabéns para quem estiver completando era aí hoje. Eu não tenho aqui anotações dos aniversariantes, mas recebo aí as nossas melhores vibrações, o desejo de que o serviço não falte. Serviço no bem, tá? Que Deus te ofereça sempre a oportunidade de colocar em prática esses talentos que você já traz na sua essência, que foram recebidos de presente, mas também merecidos, conquistados, não é? Então, hoje nós estamos aqui para dar continuidade no estudo do nosso Justiça Divina, ditado por Emmanuel, não é? Então, gente, eu vou deixar aqui registrado a imagem do livro, né, para quem chegar aí depois. É sempre bom essas fontes serem destacadas, não é? O que você acha? Pois é, então tá aí, Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel. A gente vai repetindo aqui ainda nesses capítulos iniciais, né, que é uma oferta que Emmanuel direcionou a todos nós, nos ajudando no entendimento, né, de alguns pontos do livro O Céu e o Inferno. E no caso da mensagem de hoje, a base da mensagem é com referência no item 14 do primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno. O título do capítulo é esse aí, ó, O Porvir e o Nada. Cortou um pedacinho aí, né? O futuro e o nada. Esse é o capítulo número 1, gente. O futuro e o nada. Olha que legal. O Kardec teve um cuidado aí, auxiliado pela espiritualidade, né, para organizar. Então, apenas um item é o que embasa, né, a nossa reflexão dessa noite, trazida por Emmanuel. Vamos lá, então, ao item de o livro O Céu e o Inferno. Instintivamente, diz Kardec, tem o homem a crença no futuro, mas, não possuindo até agora nenhuma base certa para definir o futuro,
A sua imaginação criou, fantasiou os sistemas que originaram a diversidade de crenças. Eu vou falar a verdade para vocês, dia desse eu até fiz essa pesquisa, mas são centenas de crenças das mais diversas sobre essa superfície da Terra. A doutrina espírita sobre o futuro congraçará, ou seja, juntará, ligará, como já está acontecendo, as opiniões divergentes ou flutuantes, né? Divergentes ou incertas. E Kardec teve o cuidado de, nessa frase aqui, né, dar uma explicada, o motivo mais lógico, né, concreto mesmo, que leva a esse entendimento. E ele diz o seguinte, que a doutrina espírita não é uma obra de imaginação mais ou menos arquitetada engenhosamente. Porém, a doutrina espírita é o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista. Parte desses fatos já se desdobravam ao longo da história da humanidade, não é? Mas tem muita coisa que Kardec registrou na codificação do Espiritismo que hoje nós estamos diante desses fatos assim, ó, e nem nos causa muitas surpresas. Então, por que a doutrina espírita, né, sobre o futuro, ela ligará as opiniões divergentes ou incertas? Porque não é com base no achismo, sabe, na imaginação. Foi uma doutrina consolidada com base em fatos materiais. Gente, o que Kardec fez foi estabelecer um laboratório de pesquisas. Laboratório. Por isso que o Espiritismo é considerado ciência. E por isso que ele tem esse potencial que está sendo descrito aqui agora. E a doutrina espírita trará, né, com esse congraçamento, gradualmente, não vai pensar que isso é de uma vez, não, gradualmente, pela força das coisas, a unidade de crenças sobre esse ponto, não já baseada em simples hipótese, mas na certeza. Vamos dar um pera aqui. Que será essa força das coisas? Prepara, está acontecendo uns trem, você já parou para prestar atenção? Está acontecendo uns trem diferentes no mundo, não está? Bastante. Fortes acontecimentos, fortes. Como nunca aconteceu. Como nunca antes na história desse planeta. O Espiritismo gradualmente, pela força das coisas, trará a unidade de crenças sobre esse ponto, já sobre essa questão da fé, não baseado em simples hipótese, mas na certeza. E diz mais, a unificação feita relativamente à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos. Eu estou entendendo aqui que é o seguinte, a força das coisas, a meninada lá no meu Goiás falava assim de vez em quando a força das coisas estava chegando, sabe? Assim, o bicho vai pegar? E na verdade o bicho já está pegando, mas esse bicho vai pegar mais. E quando ele pegar mesmo, nós vamos ter que juntar. E o Espiritismo, dentro dessas forças das coisas que estão acontecendo e que acontecerão com mais intensidade ainda, prepara, ele vai ser o primeiro ponto de contato dos diversos cultos para que haja uma unificação. E aí, gente, finaliza o item dizendo assim, ó, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. Ó, eu não sei como é que você está recebendo essa informação aqui não, talvez você seja um estudioso aí do livro Céu e Inferno, já tenha
vamos falar assim, uma sintonia com essa informação e já esteja mais familiarizado, para você é de boa, né? Acessar esse tipo de informação, diferente de mim, né? Que não tenho esse hábito ainda. A gente está aqui juntos aprendendo, né? Não estamos dando aula de nada, a gente está buscando conhecer e compartilhar praticamente simultaneamente, né? Isso que hoje está sendo mostrado aqui no Evangelho de Amor. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu escutei isso aí e falei, poxa, Dr. Bezerra de Menezes, dizem os mais entendidos que uma das missões do Dr. Bezerra era a unificação da doutrina espírita. A unificação da doutrina espírita. E hoje, nós estamos aqui, nós contamos aqui com representantes de diversas famílias religiosas no Evangelho de Amor, né? Temos irmãos evangélicos, católicos, alguns, né, buscando ainda, né, estabelecer aí uma certa religião, né? Já, lógico que tem presente uma religiosidade. Temos espíritas, mas todos simpatizantes, a gente não tem dúvida disso. Mas dentro do espiritismo, quando a gente fala de unificação, normalmente a gente dá um torcido no nariz. Você já torceu o nariz? Só que você fala de unificar o espiritismo, você fala, gente do céu, Dr. Bezerra de Menezes vai ter que voltar aqui, porque... Mas aí, gente, Kardec está falando aqui, não é de unificação do espiritismo, não. Ele está falando aqui de completa fusão das diversas crenças existentes, manifestadas sobre a Terra. E que o espiritismo, diante da força das coisas, tem essa responsabilidade. Nós estamos aí com os mimimi e não estamos dando conta de unificar nem o espiritismo, distraídos, sem entender que nós temos responsabilidade aqui perante a unificação das crenças. Você parou para pensar o tamanho da nossa responsabilidade como representantes dessa doutrina espírita, desse Consolador prometido por Jesus? Eu acho bom a gente pensar nisso. Mas é agora, não é depois, não. Cantando, então. O teu amor é o que reluz, tua palavra é o que ensina, raio de sol que me ilumina, tira-me das trevas para a luz. Se me faltar a liberdade, se a minha vida aprisionar, Jesus, tu vens me libertar, trazendo a paz e a verdade. Se eu me encontrar na solidão, sem esperança e sem resposta, Jesus, tu vens me abrir a porta e alegrar meu coração. O teu amor em mim reluz, em paz estou neste momento. Posso escutar a voz do vento
Suave brisa és tu, Jesus. Suave brisa és tu, Jesus. Suave brisa és tu, Jesus. Muito bem. Ainda bem que Kardec escreveu lá, né? Gradativamente. É isso que ele pôs? Gradualmente. Gradualmente que isso vai acontecendo, né? Mas nós podemos colaborar para que aconteça, ou então a gente desanima e fala, isso não vai acontecer nunca, né? Uns apressados, querendo, mas nem sabendo como é que faz, né? E outros descrentes. Vamos e vejamos como podemos colaborar, gente. Essa noção é importante, né? Então, depois do acesso aí ao item 14 do primeiro capítulo, né, do livro Céu e Inferno, nós avançamos aqui para a mensagem de Emmanuel, Espiritismo explicando. Gente, para que nós avancemos dessa fase, dessa categoria de mundo, de provas e expiações, para o mundo de regeneração, as explicações contidas nessa base doutrinária chamada Espiritismo são mais do que suficientes para nos servir de norte, de mapa, de bússola. Você pode falar o que você quiser, não, mas está defasado, está não sei o quê. São mais do que suficientes. Quando nós chegarmos na regeneração, já espíritos regenerados, aí vamos começar a discutir isso aí, vamos procurar umas coisas diferentes, vamos ver o que Jesus preparou para nós, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, por enquanto, vamos procurar entender, compreender as respostas que já estão oferecidas para nós, as explicações que nós já temos, né, à nossa disposição, para que nós possamos avançar e parar de dar justificativa. O que você acha? Então vamos lá, eu sei que você concorda com isso. A lógica dessa mensagem é a seguinte: Emmanuel vai posicionar, né, algumas dúvidas que nós temos e em seguida mostrar que a doutrina espírita já nos oferece as explicações necessárias. Primeiramente, indagavas, ele já colocou no tempo pretérito, né? No passado aí, ó. Indagavas quanto ao grande futuro. Quantas perguntas nós tínhamos. Imagina isso? A Betinha, antes de acessar o livro dos Espíritos, né? E ali mesmo, naquela misturada, né? Não sabia se aquilo ali era gente vivida ou gente morrida, né? Aqueles espíritos desencarnados misturados com os encarnados lá naquela casa de Abaeté, e aquela perguntação na cabeça, né? Tanta dúvida, tanta coisa, como é que vai ser o futuro, o que nos aguarda pela frente. E a gente frequentava ali, né? E graças a Deus, né? Alguns ambientes que nos ajudavam a botar uma rédeazinha mais curta, e aí falava que o futuro é inferno, ou céu, ou purgatório. E a gente ficava pensando, mas como é que vai ser essas coisas? E nós ficávamos, de certa forma, ansiosos. E a gente perguntava. E aí Emmanuel explica: a doutrina espírita sossegou-te as ânsias. Sossegou. De que forma? Explicando que te encontras provisoriamente no mundo, a serviço do próprio burilamento, para a imortalidade vitoriosa. Pronto. Você quer saber o futuro? Vai depender do próprio burilamento.
E o que nos aguarda é uma imortalidade vitoriosa. Nós não vamos morrer e nós venceremos. A vitória é a nossa destinação. Só que nesse caminho, nós precisamos passar pelo processo do burilamento. E aqui, na superfície da Terra, enquanto encarnados, é uma posição provisória. Provisória. E muito provisória. Olha, o próprio Emmanuel, no livro A Parte em Serviço, aliás, o livro chama Amigo, a mensagem chama A Parte em Serviço. Ele fala o seguinte, já que nós estamos conversando sobre burilamento, isso aqui é importante a gente entender, né? O trabalho que a vida te confia é o buril que te aprimora, mas pode ser igualmente comparado a uma viagem no rumo da perfeição que demandas. Segue e serve sempre. Por mais difícil o caminho, age e adianta-te. Qual é o seu trabalho? Aqui, gente, não se trata simplesmente de dar uma resposta com base na profissão que nós fomos diplomados ou aprendemos e exercitamos, tá? Tudo que nós realizamos nessa vida aqui representa um trabalho. E esse trabalho faz parte desses instrumentos de burilamento espiritual. Tirar aquilo que não serve, né? E lapidando essa joia que somos nós. Dr. Bezerra de Menezes, é muito interessante essa colocação dele aqui para nos ajudar a esclarecer, né, essa questão do burilamento. Está no livro Bezerra, Chico e Você, psicografia de Chico Xavier. O título da mensagem parece um pouco desconectado aqui do nosso tema, mas a essência tem tudo a ver. A mensagem chama-se Dinheiro e Carência. É lógico que nós retiramos só um trecho da mensagem, né? Dr. Bezerra fala o seguinte, que todos os elementos do mundo são ingredientes necessários à luz de nosso próprio burilamento. Todos os elementos do mundo, tudo e todos, são ingredientes necessários à luz de nosso próprio burilamento. Se a gente soubesse disso, hein? O tanto que a gente poderia aproveitar melhor. Esse violão aqui, é um ingrediente necessário à luz do seu burilamento, mas também ao meu, porque todos. Quantos mais? Ele dá exemplo. Dinheiro é instrumento do Senhor para todos os que se decidem a servi-lo na pessoa dos semelhantes. E carência de recursos materiais é outra vantagem do Senhor para todos os que lhe sabem acatar os desígnios, transformando-a em trabalho renovador. Observa, a presença é instrumento, a ausência também é instrumento de burilamento. Dor é bênção e alegria é bênção. Nós podemos nos burilar por meio da dor ou por meio da alegria. Dificuldade é via de acesso à vitória nos ideais que nos propomos alcançar. E facilidade é caminho para sustentarmos o triunfo a que aspiramos no desempenho dos propósitos de Jesus. Então, gente, vamos prestar bem atenção, porque a gente vai, por meio de Emmanuel, fazendo uma viagem pelas nossas indagações, as nossas perguntações, as nossas dúvidas, e ele vai posicionando para nós o seguinte, gente, isso que você está perguntando, o Espiritismo já te explicou. Você já tem a orientação. Então, ao invés da gente persistir simplesmente numa indagação vazia, repetitiva, nós precisamos agora entrarmos num campo mais propositivo e prático. É observar e falar assim, poxa, essa dúvida aqui,
eu já tenho a resposta, basta agora que eu coloque em prática. E ele insiste: perguntavas sobre os amargos desajustes entre corpo e alma, quando a enfermidade ou a mutilação aparecem. Ou não? Nossa, na nossa infância, assim, eu, por exemplo, antes de reencontrar o Espiritismo, né, principalmente o Livro dos Espíritos, eu ficava pensando, falei assim, nossa, mas lá na minha cidade tinha uma moça, hoje já é uma senhora, já está bem de idade, chamava Ana Muda. Ana Muda. É quase que um personagem folclórico da cidade, sabe? E eu ficava pensando, falei assim, nossa, mas Deus, hein? Deus castigou essa moça, como é que é isso? A gente não tinha resposta, sabe, para aquilo. A gente faz essas perguntas, né? Eu estou dando um exemplo, mas tem centenas de outras possibilidades de encaixar a pergunta. A doutrina espírita, diz Emmanuel, asserenou-te a aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna se utiliza temporariamente de um corpo imperfeito, como alguém que se vale de instrumento determinado para determinada tarefa de corrigenda a si mesmo. Você vai no dentista, ele vai usar um instrumento para fazer alguma correção. Tem um instrumento lá que faz um barulhinho. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, tem gente que tem pânico daquilo lá, não é? Você já parou para pensar que o nosso corpo é o principal instrumento para que nós corrijamos a nós mesmos? Ele é temporário, é um instrumento temporário, né? Muitos deles imperfeitos. E a doutrina espírita vem e explica para nós, por A mais B, por que isso acontece, como é que é isso, qual é a lógica da imperfeição de uns, diferente das de outros. E vai desenhando para nós. No livro, nosso livro, o próprio Emmanuel, na mensagem A Máquina Divina, ele fala que o corpo físico é a máquina divina que o Senhor nos empresta para a confecção de nossa própria felicidade na Terra. Ei, você que sonhava de ter uma máquina de costurar. Ei, que beleza. Aquilo ia ser bom demais, que você ia fazer isso, fazer aquilo outro. Era. Você recebeu um corpo físico que é uma máquina de fabricar felicidade. Já parou para pensar nisso? Você já tinha escutado essa definição? Eu nunca tinha. A máquina divina chamada corpo físico é uma máquina de fabricar felicidade na Terra. É aqui e agora. Mesmo com a ausência do verbo, com a mudez da voz, com a ausência de determinados membros, com uma série de outras imperfeições, enfermidades ou mutilações que aparecem no nosso dia a dia. Espiritismo, gente, já explica isso para nós direitinho. Está dizendo aí, ó, e é desse jeito aí, é a máquina que você precisa, com os recursos que você dispôs para poder fabricar a sua própria felicidade. Cornélio Pires, no livro Conversa Firme, Corpo Terrestre. Daquelas mensagens em que as cartinhas com as dúvidas chegavam nas mãos do Chico e o Chico dispunha sobre a mesa mediúnica e os espíritos compareciam para respondê-las. Cornélio Pires, gentilmente, trouxe a resposta dizendo assim: Caro Mateus, sua carta, que tanto carinho encerra, pergunta o que penso agora em torno ao corpo da Terra. Pergunta muito importante. A tua pergunta amiga traz à baila em nosso estudo uma questão muito antiga. Não sei por que tantos sábios, em tempos que já se vão, atiravam sobre o corpo injúria e condenação.
Muita gente acreditava que desde a infância à velhice fosse o corpo responsável por todo o mal que se visse. No entanto, estragar o corpo, a pretexto de elevar-se, é um erro sem contradita, contrassenso sem disfarce. Não se vê em parte alguma, em qualquer desastre à vista, um carro a desgovernar-se agindo sem motorista. Por outro lado, se um carro vive encostado e sem nome, é um corpo desabitado que o pó vergasta e consome. Na escola da evolução, o corpo é a cabine ou cela. A evolução traz a luz, ninguém avança sem ela. Por menosprezo do corpo e obrigação esquecida, em todo lugar do mundo, muita gente perde a vida. Recorde a nossa Laurinda, quis viver só de jejum. Padeceu sem precisão, morreu sem proveito algum. Andando em maceração, para ser feliz no além, teve morte prematura Dona Zilica Belém. Gina, ao dizer-se com Deus, vivia de manga e jaca. Por fim, no instante da morte, pedia carne de vaca. Afirmando-se em virtude, castigava-se o Clemente. Um dia largou-se ao mundo, assustando a muita gente. Em sacrifício por nada, o nosso Lico Sertório dizia buscar o céu e acabou no sanatório. Alegando crença e regra, o nosso amigo Apuleio condenava o próprio banho, morreu por falta de asseio. Julgando-se em perfeição, o nosso Anísio Amorim começou passando fome, morreu comendo capim. Em pregações contra o corpo, viveu Sinhana Teresa, passou muita privação e arrasou-se na fraqueza. O corpo sem disciplina sofre desvios fatais, mas o freio é bom amigo sem ser aperto demais. Diz a lei por toda parte, de forma clara e concisa. Cada pessoa no mundo tem o corpo que precisa. Quanto ao mais nessa matéria, atenda, caro Mateus, guarde o corpo com cuidado, que o corpo é bênção de Deus. Gente, o corpo, exatamente esse, mesmo com as limitações, as enfermidades, em alguns casos até as mutilações, é a sua máquina divina que Deus te emprestou para que você possa construir a sua própria felicidade. E o Espiritismo explica isso para nós, como diria no meu Goiás, tintim por tintim. Vamos em frente. Inquirias com respeito à finalidade dos problemas domésticos. Você tem essa dúvida? Você já fez essa pergunta? Assim, gente, para que serve essas confusão dentro de casa? Como é que isso acontece? De onde surgiu tanta divergência? Tem gente que, quando Kardec escreve aqui o céu e o inferno, tem gente que fala assim, se você não conhece esse tal de inferno aí, eu vou te convidar para você ir lá em casa, para você ver como é que é. Qual a finalidade desses problemas domésticos? Quem de nós, gente, nunca fez essa pergunta? Pode acontecer de ter alguém que nunca fez, mas acho difícil. E se for, é uma raridade. A doutrina espírita harmonizou-te o pensamento. Como, Alex? Emmanuel explica. Explicando que o lar é instituto de regeneração e de amor. Lar é instituto de reconstrução, de renovação, tudo com base no amor. O lar é o local onde retomas a convivência dos amigos e desafetos das existências passadas para a construção do futuro
melhor. A expressão lei do plantio e da colheita, ela, por mais que possa ser limitada em alguns pontos, mas ela é fundamental para que a gente possa compreender parte dessa problemática que nós enfrentamos na vida, especialmente no que diz respeito aos problemas domésticos aqui, ó. Gente, nós estamos tendo uma grande oportunidade, primeiro, de colher. Plantou, tem que colher, é obrigação. Mas nós temos uma oportunidade, mais bendita ainda, que é a oportunidade do novo plantio. É isso que Emmanuel se refere quando fala da construção do futuro melhor. E lembra que muitos, mas muitos irmãos nossos já estão experimentando também não só a convivência familiar com os desafetos, já estão colhendo a convivência com os amigos, com os amores. Olha que beleza! É preciso olhar os dois lados da matéria. O Espírito João Augusto Chaves, no livro Praça da Amizade, ele faz um convite para nós. E esse convite pode ser colocado em prática, já aceito, agora, nesse instante. Mesmo que seja mentalmente. Faça isso. Ele diz assim, ó, agradece à família em que nasceste. Agradece. Ela é valiosa seção do grande educandário da terra. É uma sala de aula dessa escola terrena, em que a providência divina te matriculou para estágio transitório no serviço de teu próprio aperfeiçoamento. Gente, nós temos que passar de ano. Cantemos, por gentileza? Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo. Serve, segue, não temas, nada exijas. Trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita a tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar alegria e andar sorrindo. Aceita a tua vida. Você já calculou
o quanto essas explicações trazidas pelo Espiritismo colaboram para esse processo da aceitação que foi cantado agora. Eu, no meu caso, eu não consigo nem valorar isso. É muito importante. É ou não é? Mas sigamos aqui diante dos questionamentos que nós já realizamos. Interrogavas em torno dos entes amados além do túmulo. Tem gente que pergunta até hoje. Tem muita gente que chega na casa espírita exatamente motivado por essa pergunta. É alguém que está em busca de uma carta consoladora. Gente, eu vou te contar uma coisa. É muita gente que procura o Espiritismo na busca da resposta, né, de questionamentos em torno dos entes amados além do túmulo. Mas só fazem assim os que não conhecem o Espiritismo, só sabem, só ouviram falar. Porque os que verdadeiramente conhecem ou estudaram não fazem isso. Faz sim. Não, não faz não. Faz. Então não entendeu. Não entendeu, exatamente. Então mas Emmanuel, entendendo isso que você está falando, por isso que ele coloca o questionamento no tempo pretérito. Interrogavas. Mas a gente sabe que ainda há interrogações. Há companheiros espíritas aí que ficam assim, ó, de médium em médium, aqui, ali, acolá, onde há reuniões. O Espiritismo só foi, enfim, em corpo e... Mas a gente não tem uma forma de, vamos dizer assim, de balizar, né? Esse é espírita, esse não é espírita. É muito difícil. Mas aqui também, nós não estamos nos referindo simplesmente àqueles que já têm, né, vamos falar assim, uma convivência mais estudiosa, prática, né, dos ensinamentos de Kardec. Né? Não vamos pensar numa diversidade geral, mas nós já fizemos essas perguntas, não já? E se fizemos, ou se ainda as manifestamos, Emmanuel diz assim, ó, a doutrina espírita dissipou-te as dúvidas. Como? Explicando que o sepulcro não é o fim, tanto quanto o berço não é o princípio. Vida antes, vida que continua. Prepara o print, porque essa frase aqui é muito legal. E o Espiritismo também já te explicou que toda criatura, ao desenfaixar-se dos laços físicos, prossegue na marcha de aprimoramento e ascensão do ponto evolutivo em que se achava na Terra. Nós aqui no EVA, hoje de manhã, a Liz estava me direcionando alguns questionamentos, alguns raciocínios, né, falando disso. Eu acho que ela comentou assim, Alex, quanto e quantos também, né, de nós temos aí já, assim, uma experiência de vários anos na doutrina espírita, né, alguns 30, alguns 40, outros já têm berço, nasceram em berço espírita, outros há uma década, e que, por algum motivo, a nossa compreensão foi pequena, e alguns de nós, durante esses pouco mais de 2 anos aqui no EVA, nós temos alcançado compreensões extraordinárias, significativas. É natural que a cada dia nós estejamos mais compenetrados em aprender, né, gente? Mas é isso. O Espiritismo, ele responde, gente, às dúvidas que nós temos, que se referem a uma vivência no mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração, o Espiritismo explica. É isso que Emmanuel está dizendo. E quando nós chega ao nosso momento de nos desenfaixarmos dos laços físicos, pode ter certeza que nós vamos prosseguir na marcha
na busca de aprimorar e de ascender a partir desse ponto que nós nos encontramos aqui na Terra. No livro Vinha de Luz, e a gente está trazendo, olha, colaborações do Espiritismo aqui para rechear a argumentação de Emmanuel. O próprio Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na mensagem Transformação, conta para nós, ensina, explica que a morte do corpo é crescimento espiritual, que o túmulo numa esfera é berço em outra. Quer algo mais didático do que isso? O que você está desesperado, chorar é normal, gente. Agora, desespero, né? A dor ela é natural, mas o sofrimento persistente ali já é outra conversa. O que está te causando muita dor, muita tristeza aqui, pode ser que esteja causando alegria, comemoração do lado de lá, porque a situação que te mostra o túmulo aqui, mostra o berço de lá. Simples. Porque a alma sobrevive à morte. Mais perguntas. Interpelavas o campo religioso acerca da justiça divina. A gente olhava e falava assim, mas por que fulano está desse jeito? Por que ciclano é assim? Por que aquele tem isso? Por que o outro não tem? Por que aquele conseguiu assim? Por que esse não consegue? E por que esse parece que esforça mais e as coisas não dão certo? Por que esse veio assim? Por que o outro assado? E a gente fica... Eram perguntas. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação. Gente, se nós estamos inquietos, desesperados, não é por falta de orientação. A doutrina espírita nos explicou que Deus não concede privilégios. Prepara o print de novo. E que em qualquer instância do universo, a alma recebe inelutavelmente da vida o bem ou o mal que dá de si própria. Não adianta você brigar contra isso aí. Colheita, bem, colheu e pronto. Você não recusa o bem e também não escapole do mal que nós mesmos semeamos. Neio Lúcio, no livro Colheita do Bem, fala que a justiça divina em nossa consciência é o órgão controlador de nossa felicidade. Hoje, naquela conversa nossa, depois do almoço lá, eu estava tentando lembrar, meu tic-tac tentava me conectar, a hora que você comentou alguma coisa, ele falava assim, tá vendo o que ela está falando aí, ó? Isso aí tem a ver com aquilo que Neio Lúcio falou, mas quem disse que eu lembrava da frase do Neio Lúcio? E agora eu estou aqui diante dela, a justiça divina em nossa consciência é o órgão controlador de nossa felicidade. Gente, nós trazemos um tribunal de contas dentro de nós. E ele controla a nossa felicidade. Liberando ou cerceando. É a coleirinha do cachorro. Brutinho demais, coleirinha bem curtinha. Já está mais domesticado, civilizado. Pode liberar ele, deixa ele ir mais longe um pouquinho. Olha isso. Não é fantástico uma coisa dessa? É aí que a gente pergunta, né? Vou perguntar para você. Você é feliz? Aí é que eu fico me perguntando, quando me pergunta isso, toda vez que alguém me pergunta isso, eu pergunto assim, o que é ser feliz? Não precisa responder, não. Né? Estou perguntando assim para ele no todo, né? Você é feliz? O que a sua consciência diz para você? Você que ri até aqui. De orelha a orelha. Pois é, você é feliz? O que é a felicidade? Né, gente? Nós ainda cometemos muitos equívocos em nome até de uma intelectualidade. Né? A gente pensa assim, aquele cara que está lá no topo, PhDs e tal, não, o que mais que ele quer, né? Ele é feliz demais. Conseguiu tudo. Inclusive, né, o domínio das pessoas. Gente, o que é a felicidade? O que a sua consciência diz para você?
Agora você sabe que que a mente mente, né? Você sabe que a mente mente? Sei demais, já estudei isso, inclusive. Então pode continuar aí. Ei, O que uai. vem aí vai dar certinho. Mas que é isso? Então, gente, retornemos aqui porque eu convidei o irmão José hoje. Você comentou sobre ele dia desse, eu falei, não, tem que buscar uma colaboração de irmão José, né? Mas eu quero reforçar essa frase mais recente aqui de Emmanuel. Em qualquer instância do universo, a alma recebe, indiscutivelmente, sem chance de discutir, da vida, o bem ou o mal que dá de si própria. Parêntese. Pode falar. O bem ou o mal que dá de si própria. Exatamente. Certo. E onde está o discernimento nosso? Se estamos dando o bem ou o mal? Pode continuar, não é para responder não. Não? Não. Você está muito perguntadeira e deixa essa pergunta no ar? É. Gente, então, sobre essa questão da justiça divina, eu considerei assim, importante trazer essa opinião aqui de irmão José. Quem psicografou, gente, foi Carlos Bacelli. Está no livro Fé. Esse livro é uma parceria de Carlos Bacelli com o Chico, né? O Chico psicografou algumas mensagens e Bacelli outras, diversos espíritos colaboraram. E o irmão José compareceu então e trouxe a mensagem de justiça divina. Tem direito a fundo musical? E aí você pode... Eu ia pedir você para deixar eu ler. Ah, então é melhor ainda. Porque é do irmão José, então, eu sou pronto, pelega. já faz... O que é pelega? Coladinho. Companheira, eu já escutei muito o Zé falando isso, seu irmão. Pronto. Gente, preste atenção nisso que o companheiro irmão José vai dizer aqui agora. Eu vou fazer fundo, deixa eu ver se eu consigo ler. Talvez eu não vou conseguir, que a letra está pequenininha. Ver se eu chego aqui um pouquinho mais para frente. Às vezes, perguntas entristecido: valerá a pena ser bom nos caminhos da vida? E num átimo inventarias ingratidões, decepções, calúnias. Aquele a quem estendeste a mão ontem é o mesmo a vilipendiar-te hoje. Aquele a quem mataste a fome outrora é o mesmo a escarnecer dos teus ideais agora. Aquele que socorreste no lance difícil das próprias experiências é a voz que se ergue para censurá-lo publicamente. Aquele em quem confiaste cegamente é o mesmo que em ti ludibriando armou-te delicada situação. Prossegue, contudo, obedecendo à voz da consciência. Todos os que dispõem a servir no mundo inevitavelmente colherão de sabores. Não tem sido assim com os paladinos da beneficência de todos os tempos? Não esmoreças. Em verdade, quando fazes o bem aos outros, estarás fazendo-o a ti mesmo. Pelos espinhos, não deixes de investir na própria felicidade. A justiça pertence a Deus. O tempo falará por ti. Irmão José, do livro Fé, psicografia de Carlos Bacelli. A justiça pertence a Deus. Eles viverão, eu acrescentaria, ou melhor, nós viveremos. Cantemos. Eu gosto mais da conta do irmão José.
onde há dúvida, que eu leve a fé onde há ódio, que eu leve o amor onde há ofensa, que eu leve o perdão onde há discórdia, que eu leve a união onde houver erro, que eu leve a verdade onde houver desespero, que eu leve a esperança onde houver trevas, que eu leve a luz onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar, porque é dando que se recebe, é esquecendo, que se encontra é perdoando, que se encontra o perdão e é morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Laia, lara, laia, 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 Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Posso fazer uma reclamação? Pode. É uma reclamação que eu nem sei se eu posso fazer, mas é assim, eu estou cantando, os espíritos estão conversando. Eu tenho que ler a partitura, escutar os espíritos, entender. Aí tem hora que dá tchutchu. Eu acho que você vai ter que procurar o porocão espiritual e você vai... Isso aí é causa perdida. Não gasta tempo com isso, não. Então, sabe por quê? Por quê? Eles estão falando o seguinte aqui, ó. Sabe aquela fala minha do início que eu falei assim, quem vai lá procurar, que chega num centro espírita querendo, às vezes aconteceu uma coisa triste, vai lá para uma resposta, e eu falo assim, não é espírita, né? No sentido assim, ele não estudou, porque se ele estudasse já tinha as respostas e tal. Ele disse assim, ó, que às vezes esse é o primeiro passo para a pessoa querer entender das coisas do espírito. Que uma casa espírita não precisa receber só espíritas, né? E nem deve, ela tem as portas abertas, concordo perfeitamente. Então, o que ele entende quando eu falei que não é espírita, mas aquele que foi, né? Que teve como isca
né? O pensar que pode receber algo do além pode ser o primeiro passo para ele ter entendimento. Ponto. A segunda coisa que ele me disse, que quanto mais você estuda e compreende, é como se você tivesse várias gavetas ou portas trancadas no seu ser. À medida que você vai aprendendo, vai destravando. Então, essas coisas que vão chegando, você fala, gente, mas olha o que me chegou hoje. Só chega para quem já tem a chave. Quanto mais você compreende, mais descortina. Olha que interessante. Então você fala assim, mas em 2 anos, muita gente fala, eu aprendi muito mais do que em 30. Aí entra também a disposição de aprender e a necessidade de aprender. Por quê? Porque tem uma convenção. Você vai à missa aos domingos, o padre, Deus te abençoe, te acompanha, amém. Você confessa, os pecados estão prontos, tal. Você vai ao centro uma vez por semana ou 2, como se fosse uma missa, toma o passe e se sente passado. E tem aquele que vai, que presta atenção na palestra, que pega aquele livro que alguém citou, que na hora de deitar, em vez de estar no Zap, está lá olhando aquela questão, que pensa, eu tenho que melhorar, não é possível, esse negócio está recorrente, minha vida não está assim. E começa a pesquisar, e pergunta, fulano, isso aqui, deixa eu ver ali no Livro dos Espíritos. E começa aquela busca, e as coisas vão chegando. Por quê? Ele sinalizou, eu quero. Eu quero porque eu preciso. Eu não preciso porque eu quero porque eu preciso. E aí, a doutrina vem respondendo. Como ela vai responder algo que você não perguntou? Eu vou perguntar, você quer café? Eu fui ali e fiz café, você quer? Se eu não te perguntar... Então é isso. Então o Espírito me explicava isso, que nós temos fases. E esses 2 anos aqui, nós montamos um grupo que quer aprender. É diferente. Tem gente que está aí buscando de verdade. Aí fala assim, nossa, como eu aprendi. Não é porque o Alex explica melhor, não. Não é por causa disso. É porque você desejou compreender. E ele é a ponte, como podia ser o Antônio, Joaquim, a Regina, a Rosana, não interessa. O desejo partiu de você, a curiosidade partiu de você, a busca partiu de você. Então, o que o universo faz? Ele te dá. Deu aqui, o Alex. Tá aí, você quer? Não quer o Alex, não? Entra no outro canal aí, tem outra pessoa. Você quer? Então, depende, não é do que o universo ou Deus nos oferece, porque tudo está aí, depende da minha disposição para. Então, enquanto eu cantava essa música, foi isso que eu escutei. E eu falei para você que você não vai fazer reclamação, que é a causa perdida, né? Você já assistiu em filme? Eu vou te perguntar se assistiu em filme, porque eu não vou te perguntar se você já viu isso pessoalmente, porque eu acho que isso nunca aconteceu, né? Quando o sujeito é preso, aí a polícia fala para ele assim, você tem direito de ficar em silêncio e qualquer coisa que você disser aqui pode ser usada contra você no tribunal. Exatamente. Pois é. Sabe o que você falou agorinha aqui? Você falou assim, só chega para quem tem a chave. Então, os espíritos só vai falar na cabeça de quem está cantando para quem já tem a chave para escutar. Você entendeu? Ou precisa... Eu estou aqui fazendo... Não sou advogado, nem promotor de acusação. Eu estou te dando uma dica para você não entrar em contenda, não, que você vai perder. Não, tá certo. É porque de repente dá um branco aqui, gente. Eu não vejo nem o que eu estou lendo aqui. Né, confabulando, não estou reclamando, não. Estou dizendo que é interessante esse processo. Você falou que ia fazer uma reclamação.
Foi a força de expressão. É força de expressão. É bom que os espíritos entendem as intenções, né? Isso aí que é bom. Vamos lá então, gente. Os dois companheirinhos aí, ó. Ladinho sombra, ladinho céu, ladinho inferno ainda, né? Ladinho purgatório. É nós na fita aí, ó. Vamos mais nas perguntas aqui que Emmanuel selecionou, né? Emmanuel está posicionando aqui, gente, de forma simples, os grandes dilemas da humanidade, viu? Presta atenção nisso aí. Torturavas a mente, qual se devesses respirar em cárcere de mistério, toda vez que cogitava das questões transcendentes da fé. Percebeu os assuntos que Emmanuel selecionou? Eu destaquei aqui, ó. Perguntas sobre as dúvidas sobre o futuro, sobre os desajustes entre corpo e alma, enfermidades, mutilações, sobre problemas domésticos, esses conflitos familiares, sobre a vida depois da morte, né? Sobre os entes amados após o túmulo, sobre justiça divina. E agora, ele acrescenta aqui, são 6 assuntos, né, que ele escolheu para essa mensagem. São muitos outros, mas dentro desses 6 aí tem mais um monte, eles criam galhos assim, né? Ele fala dessas questões transcendentes da fé. A gente pergunta muito disso, mas Jesus falou que a fé transporta montanha. Pois é. Né? Mas que coisa, como é que é isso? E o Espiritismo, então, gente, acalma-nos. Você não está calminho, não? Você não está aproveitando bem. De que forma? Explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença. Acentuando, porém, que toda fé, para nutrir-se de luz, deve ser raciocinada em bases de lógica. E arremata, porquanto, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. Agora, olha o Espírito falando aqui comigo. Tem o problema da consciência subjugada. Tem que ter muito cuidado com isso, porque aí que entra os atenuantes. Às vezes uma consciência é subjugada, terrivelmente, ou por um adversário, ou por um espírito que transita no mal mesmo, né? Um subjugador. E a consciência nem se expandir tem o direito, né? E muitas vezes, ela não tem nem um passado com esse indivíduo. Então, que essa nossa fé, a fé, ela fortalece essa nossa condição de não subjugação. Nossa Senhora, isso é difícil de entender. Me ajuda aí. A fé blinda. Quando você... Aí ele está falando de fé raciocinada, né, gente? Vou retornar o slide aqui, porque Kardec fala isso em vários momentos. O que Emmanuel está repetindo aqui não é diferente daquela linha que Kardec já defendeu. Não estou falando nem no livro O Céu e o Inferno aqui não, mas Livro dos Espíritos, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós vamos partindo do ponto que nós somos os subjugados, né? Vamos falar assim, os que somos os... nós somos os subjugados. Tem alguém nos subjugando. Por que, já que eu falando que a fé nos blinda, né? Como se fosse essa proteção. É porque, normalmente, gente, não é de uma vez. A subjugação, ela não é um processo assim que vem, puf, ele é implantado, né? Drasticamente. Normalmente, ele vem
sendo feito por etapas, por fases, né? Nos condicionando mentalmente até que subjuga, ou seja, toma as rédeas da nossa própria vida e toma conta e pronto, e direciona, e aí nós viramos verdadeiras marionetes, né? E nesse processo da construção da subjugação, né, são ofertados estímulos diários, pequenos estímulos. Você acha que esse Instagram já não nos subjugou parte da consciência? As novelas, fica o tempo inteiro, todo dia, você fica 1h30, 2 horas, 1h30, 2 horas, eles ficam ali, ó, de forma disfarçada, tal, mas já com a tendência de subjugação. E a gente meio que entregues a um processo meio que anestesiado, já a gente entra naquilo, não raciocina, não pensa, e vai aceitando tudo, vai entrando, chega num ponto que a gente se permite um sequestro. Porque a subjugação é como se fosse um sequestro de nós mesmos, né? Aí é o raciocínio onde eu consigo alcançar, né? Quando você tem já uma base de lógica com raciocínio em cima, você não engole qualquer coisa de qualquer jeito. O estímulo chega, mas você para e fala assim, não, pera, deixa eu pensar nesse negócio aqui direito, aqui não, isso aqui não vai dar muito certo, não. Se eu continuar desse modelo aqui, se eu continuar aceitando esse tipo de estímulo, isso não vai ser bom lá na frente. E aí, raros são os que conseguem raciocinar. E isso vai acendendo luz. E a luz, gente, aonde a luz chega, a escuridão já correu há muito tempo. Agora, vamos pensar do lado do subjugador, né? Porque enquanto o Espírito comentava, eu raciocinava os dois lados aqui. Porque Emmanuel acabou de dizer que a doutrina espírita nos acalmou, explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença. E a subjugação, se a gente for pensar, é um ato de extrema violência. Extrema. Né? Livre-arbítrio, gente. Aí nós vamos ter que recorrer de novo ao texto que a Liz leu agora há pouco, de Irmão José. Nós vamos ter que fazer de tudo para nos prevenir, mas nós vamos ter que entender que a justiça pertence a Deus e que o tempo falará por ti. Isso é o que a gente ouve, né? Da própria codificação da doutrina espírita, as explicações. Quem subjuga hoje, provavelmente será o subjugado de amanhã. Quem escraviza hoje, será o escravizado de amanhã. Quem engana hoje, receberá os enganos da vida no porvir. Essa é a matemática da vida explicada pelo Espiritismo. Porquanto, diz Emmanuel, diante das leis divinas, cada consciência é responsável pelos próprios destinos. O Espírito Albino Teixeira, no livro Praça da Amizade, ele fala o seguinte: a fé que raciocina jamais se esquece de considerar os resultados das próprias ações. Então você assiste a novela. Você vê determinados comportamentos ali que estão sendo plantados na sua mente e que podem tornar-te mais suscetível a uma subjugação. Mas, se você raciocina, você vai considerar que se aceitar aqueles estímulos ali, os resultados não serão os mais adequados. Sim. E aí você sai fora. Se você raciocina, você desliga aquilo lá, não passa nem perto. É por aí. Então, hoje, esse assunto aqui era um assunto para fazer uns 3 Evas, né? Mas vamos caminhando aqui para a nossa conclusão desse tema, muito importante, com certeza a gente vai... eu percebi assim, há uma certa conexão dos capítulos do livro Justiça Divina, né? Então, se porventura algo, né,
Não ficou claro. Não ficou hoje? claro? Fica Provavelmente amanhã. a gente vai conseguir, né, estudar, buscar mais informações, como, por exemplo, sobre essa proposta colocada pelo companheiro espiritual aqui, e nas próximas a gente vem, né, tentando acrescentar aos nossos raciocínios, né? Emmanuel, gente, então, diante de tudo isso, né, ele diz o seguinte: é necessário valorizar a doutrina que generosamente nos valoriza. Alex, eu não sei se eu entendi isso direito, não. Então, eu vou traduzir isso aqui para o goianês, gente. Emmanuel, me desculpa as minhas traduções goianescas, tá? Mas é só para a gente entender. Cada um faz a matemática aí, tá? Vou dar o exemplo da Betinha aqui, que eu tenho mais intimidade com ela, e depois, qualquer coisa, não tem sofá aqui em casa mesmo. É necessário valorizar a doutrina que generosamente nos valoriza. Eu posso considerar que foi a partir dos 17 para 18 anos que a doutrina espírita nessa encarnação realmente chegou na sua vida, que você teve a oportunidade realmente de estudá-la, de frequentar. De estudar, apesar de ter frequentar, sim. recebido algumas nuances assim, mas foi a partir daí que realmente você teve acesso. Acesso à doutrina, sim. A partir dos 17 anos. Quanto que você valia antes dos 17 e depois dos 17? A doutrina espírita te valorizou? Demais da conta. Você está entendendo? É o que Emmanuel está falando. Gente, eu não quero nem responder essa pergunta. Eu virei para ela, perguntei para ela, porque eu nem quero perguntar para mim, porque eu não vou dar conta. Os números que tem nas calculadoras não são suficientes, aquela quantidade de dígitos, para eu responder essa pergunta. Se a doutrina espírita me valorizou tanto, Emmanuel coloca uma necessidade, né? Mas na verdade é uma obrigação de cada um de nós de dar uma contrapartida, de valorizar também essa doutrina espírita. Não que ela faça, né, tenha por objetivo ou por meta a restituição. Jamais. Eu acho que Kardec nunca pensou nisso. Jesus também, quando prometeu que o Consolador seria direcionado, muito menos. Mas, gente, responde aí nos comentários a mesma pergunta que eu fiz para a Betinha. Qual o seu valor pós-espiritismo, pós-doutrina espírita? Você tem um outro jeito de você dar valor nas coisas. Você fazendo a seguinte conta. É pelo que você ganha e pelo que você deixa de ganhar. E tem um outro terceiro, pelo que você ganha, pelo que você deixa de ganhar e pelo que você deixa de perder. Certo? Eu vou te falar um trem. O que eu deixei de perder com essa doutrina espírita na minha vida, eu já tinha botado fogo no mundo, mas era muito tempo. Nero ia passar longe de mim. Eu ia pôr aquele Nero que pôs fogo em Roma lá, eu ia pôr no bolso. Eu já tinha colocado fogo no mundo. Você está entendendo? Põe na sua matemática aí da valorização que a doutrina espírita proporcionou para a sua vida, o que você deixou de perder. Os vícios evitados, as más tendências interrompidas à força, às vezes. Isso não é valor? Então nós precisamos valorizá-la, sustentar-lhe a integridade e a pureza perante Jesus que a chancela, que referenda, aprova, é procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. Lá no início, quem chegou um pouquinho depois, no item que dá a base para a mensagem de Emmanuel, lá do livro Céu e Inferno, fala que a doutrina espírita, num determinado momento, por força das coisas, gradualmente vai juntar, não é isso? Vai fundir uma fusão completa de todas as crenças.
Mas não preocupa com isso não, tá? Preocupa com a nossa união. Por enquanto, assim, daquele povo que faz parte do seu dia a dia aí, ó, preocupa com eles. Porque é a partir dessas uniões dos clãs que nós vamos chegar nessa fusão geral de todas as crenças. Faz sentido isso para você? Agora ele está dizendo aqui o seguinte, que às vezes uma pessoa que estuda o Espiritismo e compreende, de repente, ele passa a ter um rigor achando que ele tem que ser santo e que qualquer piso, qualquer passo fora do texto é para ele um pavor. E ele começa a ficar muito ríspido, muito rígido e para se... para dar conta prevenir de continuar, ele começa, ele não fala ataques, ele começa a cercar os outros com apontamentos severos. Não é assim. O Espiritismo não é chicote, o Espiritismo é luz. Ponto. Alumeia. Eu escolhi para concluir aqui um texto bem pequeno que dá uma resumida, principalmente nesse finalzinho aqui, que está no livro Ideal Espírita, Psicografia do Chico, editado também por Albino Teixeira. Chama-se Palavras e Ações. Observe as analogias de Albino Teixeira e compare com aquilo que nós aprendemos hoje. Enfileiremos na cabeça algumas imagens simples, lembrando o estranho fenômeno do ensino elevado sem testemunho. Semente frustrada. Árvore estéril. Fonte seca. Enxada morta. Máquina sem uso. Lâmpada apagada. Tomada inútil. Fogão sem lume. Cântaro sem fundo. Título sem trabalho. Motor sem combustível. Tecla muda. Remédio na prateleira. Não nos esqueçamos de que a doutrina espírita vem até nós para que as grandes palavras do cristianismo sejam traduzidas em grandes ações. Albino Teixeira. Podemos encerrar? Não te aflijas, nem te queixes, aprimora o pensamento e ora com fervor. Refugia-te na paciência, policia as palavras, disciplina as atitudes, examina, medita, liga-te ao bem, segue assim servindo para realizar o bem no campo do amor. Guarda a paz contigo, busca o consolo em Deus, perdoa, segue, caminha, creia em Deus, confia, renova-te.
triunfarás, 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 triunfarás. E assim, Senhor, nós nos agradecemos por tudo que nos aconteceu hoje. Agradecemos a presença bendita dos mensageiros espirituais, que não nos deixam órfãos, nos iluminam, nos aquecem o coração, nos instruem. E que sigamos os teus exemplos, os teus conselhos, aprimorando o nosso pensamento, orando com fervor, refugiando no Senhor, na paciência ativa, policiando as sensações, os nossos desejos ainda insanos, as nossas palavras malditas, disciplinando as nossas atitudes, examinando as nossas consciências, meditando com fervor, para que possamos ligar-nos ao bem e ao amor, servindo, realizando o bem sempre no campo do amor, guardando a tua paz, Senhor, nos nossos corações, buscando consolo no Pai de todas as criaturas, perdoando, seguindo o nosso caminho independente das pedras e dos tropeços, crendo no Pai, confiando, renovando-nos a cada dia para assim triunfarmos felizes na glória das verdades que o Senhor nos prometeu um dia. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus, por tanto amor e por tanta luz. Muito obrigada pela fluidificação das águas, pelo concurso dos benfeitores espirituais que adentraram e adentram os nossos lares, higienizando, percorrendo todos os cantos, limpando, abastecendo-nos energeticamente. Muito obrigada. Obrigada aos encarnados e desencarnados, à família do Evangelho de Amor, que juntos construímos, Senhor, mais saber, mais compreensão e mais alegria em cada coração. Obrigada, Jesus, que a Tua paz nos envolva hoje, agora e em todos os dias da nossa existência, que assim seja. Amém? Acabou. Acabou. Muito bem. Amém. Amanhã tem mais, viu, gente? Nós desejamos aí um ótimo restinho de... Restão ainda. Tem muito tempo ainda da segunda-feira, né? Mas amanhã nós aguardaremos vocês para estudarmos aí o 6º capítulo do livro Justiça Divina, chamado Faltas. Se Deus quiser. Pensa num tema interessante esse de amanhã, hein? Não, esses temas todos, gente, são um pouco complicados, né? A gente fica assim... Mas são... se chegou para nós, é como o Espírito falou, se chegou é porque está na hora. É porque a gente já tem a chave. É porque tem a chave, está na hora. É precisar abrir as janelinhas, né? As portinhas. Então lá vai o beijo. Você não vai mandar beijo hoje, não? Tá pronto? Então lá vai o beijo, pega o beijo que é seu. Já esquentou? Então tá, gente, lá vai o beijo. Pega o beijo que é seu. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã. Guarda a paz contigo, busca o consolo em Deus, perdoa, segue
Caminha, creia em Deus, confia, renova-te a cada dia.